Então, a Rosa é uma amiga antiga e nós nos reencontramos agora, recentemente, via o retrocesso autoritário, né? Então, eu lembrei, porque a Rosa é advogada criminalista, ex-defensora de presos políticos, ela é membro da Comissão Nacional da Verdade, ex-presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, professora aposentada do Departamento de Ciência Política da UF. Ou seja, ela tem muito a nos dizer sobre esse retrocesso autoritário, e eu fiquei muito feliz de saber, de retomar o contato com a Rosa e poder convidá-la para contribuir aqui com o nosso debate. Obrigada, então. Caríssimos organizadores desse evento, caríssimos participantes, querida Leila, que me deu essa oportunidade de estar aqui. Então tem que botar mais perto. Querida Leila, então, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, refletindo e debatendo sobre esse tema tão importante, tão crucial na atual conjuntura política, socioeconômica, cultural desse país, nesse momento, embora não seja um tema exclusivo do Brasil, né, o problema do declínio da democracia. É certo que esse problema, a partir dos lugares em que nós vivemos, da nossa extração social, da nossa extração profissional, nós sentimos a dor desse momento de uma forma diferente, como essa mesa anterior tão bem expressou, nos convidando todos a experimentar, a viver essa empatia que a situação do outro sempre nos provoca. Mas é um tema tão preocupante que chega a preocupar, enquanto a ideia é que nossa democracia está ladeira abaixo, chega a preocupar também os agentes desse caos, os agentes atuais, porque houve outros anteriormente, né? Mas os agentes atuais desse caos, estou falando do nosso presidente, estou falando do nosso governador aqui, e mais especificamente do nosso presidente, que está também ladeira abaixo. Bolsonaro também está ladeira abaixo. Enquanto essas questões nos preocupam também a ele, porque ele está perdendo paulatinamente, não é, o apoio da população. As pesquisas mais recentes, as pesquisas desse mês de setembro, demonstram que a maioria da população hoje já não confia no Bolsonaro, a maioria já não aprova as suas políticas e os seus comportamentos. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso, não sou especialista nessas análises, fico contente quando leio essas análises. Por exemplo, o Marcos Coimbra sempre me traz muita esperança, né? Eu vi esse título de democracia não, Bolsonaro ladeira abaixo, é de um artigo que ele escreveu no começo desse mês, é de uma análise que ele fez, inclusive, pela televisão. Mas nós estamos aqui para refletir sobre esse retrocesso autoritário, né? E é preciso localizar a partir de que lugar, de que momento eu estou falando de um retrocesso autoritário no Brasil. E nós estamos falando aqui de um retrocesso autoritário a partir de uma transição de regime, que é o nome técnico que se dá a essa passagem que vinha ocorrendo no Brasil de uma ditadura que não foi só militar, que foi fortemente implementada pelos civis, mas que os militares, afinal, emprestaram a cara e afinal, empalmaram o poder a ponto de ter realmente os civis começarem a se afastar dessa ditadura. Essa ditadura passa o poder, quer dizer, essa ditadura, há uma derruição dessa ditadura, e a partir de 1985, nós vamos ter um poder civil, ainda carregando uma braçada do que se convencionou chamar de entulho autoritário. Entulho autoritário não são somente práticas viciosas, de violência, de engodo da população, que se constituíram durante os governos ditatoriais, né, de uma propaganda a respeito de inverdades sobre o sistema, mas é também uma
uma legislação abaixo da constitucional, infraconstitucional, que era também uma legislação profundamente autoritária, e que ainda existe em algumas áreas. Mas lei de segurança nacional, lei de imprensa, elas sobreviveram um tempo, mesmo quando a ditadura passou. E outro tipo de legislação autoritária foi construída posteriormente. Nós estamos vendo agora os decretos, a lei de armamento, o decreto de armamento, que não passou como decreto produzido sob o patrocínio do Bolsonaro, porque ele não tem competência para legislar uma matéria que seria para ser legislada como lei, mas está no Senado também para ser produzido com alguns cortes, provavelmente. Mas, então, o entulho autoritário, a legislação autoritária, não é somente uma herança, um legado da ditadura. Ela continua a ser produzida. Mas nós falamos de uma transição de regime que não ocorreu inteiramente, que era uma situação que nós estávamos vivendo de uma ditadura para um regime democrático, e que, inclusive, começava esse regime a se esboçar, inclusive a partir de uma Constituição que nós fizemos, construímos em 88, essa Constituição, e uma Constituição que já recolhia, né, alguns paradigmas que nós consideramos fundamental para a construção desse modelo de democracia. E os paradigmas que, classicamente, historicamente, nós entendemos como fundamentais para a nossa ideia de democracia no Ocidente, são, o primeiro deles é o paradigma da democracia direta, que nunca existiu exatamente nenhum país que tivesse, nenhum Estado que desenvolvesse uma democracia direta, uma democracia gerida por seus cidadãos, isso não existiu, mas nós remetemos esse paradigma clássico a Atenas, no século V a.C. É uma fábula que nós contamos, mas daí saiu uma ideia força de democracia como um sistema, um regime, onde as pessoas participam diretamente, onde as pessoas fiscalizam o poder exercido, mesmo que de uma forma representativa. Então, essa herança de democracia direta, nós recolhemos na nossa Constituição, que foi seguida da construção de um conjunto de conselhos, né, os conselhos exercem essa função, porque nela os cidadãos ajudam a formular as políticas públicas e fiscalizam também essas políticas públicas. Esses conselhos, que o Bolsonaro, eram 700 conselhos, quis desconstituir todos, e reduziram 700, quis desconstituir e reduzir a 50, mas não conseguiu, porque alguns desses conselhos estão sendo reeditados pelos tribunais a quem se recorre. Bom, havia essa ideia que a nossa Constituição recolhe, a ideia do liberalismo do século XVIII, que aqui se distinguiu bastante o liberalismo na mesa anterior, do neoliberalismo. Não tem nada a ver o liberalismo com o neoliberalismo. Pelo contrário, o liberalismo é um sistema de criação de liberdades, né, que se forma no bojo das grandes revoluções havidas no século XVIII, da Revolução Americana, das guerras de independência, que geraram declarações reconhecendo direitos e liberdades para os cidadãos, e também na Revolução Francesa, né, isso foi incorporado muito fortemente na nossa Constituição, que era uma Constituição pluralista, que assegura garantias, que assegura o reconhecimento de minorias. E a outra ideia forte também, que compõe um regime democrático, é a questão dos direitos trabalhistas, sociais, econômicos, que nós herdamos dos partidos, que nós devemos a construção desses direitos aos partidos trabalhistas, socialistas, na emulação, inclusive, com o Partido Comunista da União Soviética,
que não assegurou esses direitos efetivamente, mas emulou, e a construção também de partidos comunistas no Ocidente gerou uma discussão de direitos econômicos, sociais e tudo isso, e estavam bem incorporados na nossa Constituição. A nossa Constituição, além disso, assegurava, compreendia essa ideia contemporânea que direitos têm que ser gestados continuamente. E dizia, não existem na sociedade brasileira, nós não estamos dizendo que existem só esses direitos, mas existem também os decorrentes desses direitos, os direitos que são necessários para que esses tenham efetiva vigência. Eu estou falando tudo isso para dizer que não tínhamos a democracia dos nossos sonhos. Havia algumas lacunas e alguns equívocos grandes dentro dessa Constituição. Um problema, por exemplo, nessa Constituição é que os militares fizeram um lobby muito forte para continuar na sua posição tutelar em relação ao governo, aos governos, e ao governo especificamente daquela época, e os governos que se seguiram, né, fizeram um lobby muito grande e conseguiram lá inserir um artigo que lhes dá o direito, um direito equivocado, mas está lá, né, no artigo 142, que eles podem, examinando, refletindo sobre a situação, que eles podem fazer uma intervenção, se acharem que há um caos institucional, ou que eles podem intervir também, né, no caso de serem chamados para missões de lei e ordem, de garantia de lei e ordem, GLO, ou então em intervenções de outro tipo, como foi o caso da intervenção militar que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, nós dizíamos, né, que me perdi um pouco, porque saí um pouco do script, né? Mas eu vinha falando que nós tínhamos uma Constituição que assegurava mais ou menos direitos, e assegurava esse direito de gestação de novos direitos, compreendia essa ideia moderna que direitos são uma criação contínua. Era uma boa Constituição, não era a Constituição que nós desejávamos, tinha problemas, como esse problema da atribuição do lobby militar que foi feito, mas era uma Constituição que fazia caminhar essa ideia de democracia no Brasil. Acontece que nós temos dois empecilhos para que essa ideia de democracia no Brasil efetivamente se alargasse. Primeiro, era um problema que não era um problema nacional, não era um problema brasileiro, que era o problema de a democracia haver um choque na nossa civilização ocidental, no Ocidente, entre a necessidade que o capitalismo tinha de concentrar mais, de se expandir, e a própria ideia de democracia com os direitos, com o conjunto de direitos que ela implica, né? E por que esse choque? Primeiro, porque houve um problema que já se deu na década de 90, de arrecadação de impostos, o problema da tributação, o problema chamado como problema fiscal, a arrecadação dos impostos, a receita obtida com essa arrecadação não dá para cobrir os gastos públicos, da forma, inclusive, que os gastos públicos vinham crescendo. Depois, há outras questões, a questão do terrorismo, né, a questão das migrações também. Tudo isso foi levando a uma redução de direitos, em nome da segurança, portanto, em nome de assegurar uma vida econômica possível nesses países. Essa ideia de democracia liberal na Europa, nos Estados Unidos, o Trump vem, a eleição dele vem demonstrar isso, né? O Brexit vem demonstrar no Reino Unido também, vem concretizar essa ideia de restrição de direitos. Então, a ideia de democracia representativa, liberal, que era o nosso modelo aqui, há uma restrição nesse mundo ocidental, não sabemos bem, eu não sei particularmente, então, alguns estudiosos sabem disso, como é que a coisa funciona no mundo, no Oriente, vamos falar assim, né? Mas no mundo ocidental, onde o conceito
o experimento, a experiência de democracia já havia se desenvolvido bastante, a esse regresso, a esse retorno, a esse retrocesso, essa retrocessão da ideia de democracia. Então, esse é um primeiro problema que ilumina, que esclarece também porque o que aconteceu no Brasil, em termos de regresso autoritário, não é uma situação específica do Brasil, é também influenciada pelos partidos de direita, de extrema-direita, que surgiram hoje no mundo, na Europa e, de outra forma, nos Estados Unidos, com esse percurso que o Partido Republicano fez com a eleição do Trump. Bom, outra questão também que se deu lá na Europa, que se dá aqui, é que as pessoas não se reconhecem, hoje, não se sentem representadas pela classe política. Há um confronto também muito grande entre os cidadãos e a classe política, achando que não são representados, que não são olhados, que os seus interesses não são vistos e não são cuidados pela classe política. É um problema que tem lá fora e que tem aqui. Agora, um problema específico nosso, né, anterior ao impeachment da Dilma, anterior ao governo Bolsonaro, que instauram realmente um estado de exceção aqui no Brasil, nós vivemos num estado já de exceção, não é um estado de direito mais. Houve um momento que o Fernando Henrique falava que aqui nós tínhamos instituições seguras, fortes, não sei o quê. Não se pode mais fazer esse discurso. Esse discurso é incabível hoje. O que acontece, o mundo sabe disso, né? O que aconteceu na Amazônia, o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, não cabe mais esse tipo de discurso. Então, nós estamos vivendo um momento já extremo, que não começou com o impeachment da Dilma, mas que começou antes até com uma intervenção imperial dos Estados Unidos, aqui, que nós demoramos um pouco a descobrir que era uma intervenção imperial, mas acho que hoje isso já está desvelado. A Operação Lava Jato. Os Estados Unidos deixaram de mudar os governos, de dar golpes na América Latina através de militares. Eles deixaram de levar os militares, podem levar, assim, ainda não de uma forma ampla, podem levar para alguns cursinhos, mas deixaram de levar os militares para a escola, para as escolas das Américas, onde eles faziam cursos, né, sobre como interrogar, sobre como torturar, as experiências, trocavam experiências sobre segurança nacional, sobre lei de segurança nacional. Os Estados Unidos tinham tido aquela experiência lá no Vietnã. Isso, desde o começo desse século, se deixou de fazer. Se entendeu, até o Mourão explicita isso. Ele, um dia desses, numa entrevista, ele disse: não, nós não precisamos mais, as coisas não acontecem, nós não devemos temer, a pergunta foi mais ou menos isso, não devemos temer uma intervenção militar? E ele disse: não, as intervenções não acontecem mais dessa forma. Quer dizer, as intervenções, hoje, acontecem, eles chegaram à conclusão, lá, os órgãos de segurança, os organismos militares mesmo, os organismos de justiça, que a intervenção devia ser através de operadores do direito, de operadores jurídicos. Quando eu falo de operadores não jurídicos, é melhor falar operadores do direito e da segurança pública. Eles levaram primeiro muitos grupos da polícia, de policiais, principalmente da Polícia Federal, para os acordos de cooperação nos Estados Unidos. Depois começaram a levar magistrados, estou chamando de magistrados, os membros do Ministério Público, que se sentem uma magistratura, e que alguns países são considerados magistrados também. Foram levados muitos. Quando eu, como trabalhando na Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, fui algumas vezes ao gabinete do Janot e via lá as paredes com as fotos desse programa de cooperação internacional que começou antes de 2010. Eles tinham
várias experiências de ir para lá fazer cursos. E nesses cursos, eles ensinavam, eles trocavam experiências não só sobre o combate ao narcotráfico, aos crimes internacionais, o combate à corrupção, mas eles trocavam experiências também sobre política, sobre os partidos, os estados em que a corrupção podia ser combatida com mais eficiência. Então, aqueles cursos lá não eram cursos somente jurídicos, eles tinham experiências de visitar instituições, de perceber que os Estados Unidos ofereciam, com seus padrões de vidas, uma qualidade de vida melhor para os magistrados, para os juízes, para os operadores jurídicos do que o Brasil. Enfim, eles aprendiam que havia um regime, um tipo de regime de liberdade e de segurança muito melhor e que eles poderiam seguir e aderir a isso. Então, essas pessoas voltaram com uma opinião muito favorável sobre os Estados Unidos, com uma crença, com uma confiança instalada que vai se manifestar de forma muito aguda e hoje já explícita na Operação Lava Jato, onde, contrariando todas as normas que existem de cooperação, como pode ser feita a cooperação entre operadores jurídicos e as autoridades americanas, eles deixam de lado, por exemplo, determinadas exigências, que isso tinha que passar pelo Ministério da Justiça aqui, e diretamente criaram canais diretos. Está aí o Intercept mostrando que criaram canais diretos com essas autoridades pela confiança, né? Os Estados Unidos também demonstraram isso depois para juízes. Não foi somente a questão, não se conteve com o Ministério Público. Eles ensinaram também essa estratégia da lawfare, da perseguição que se pode fazer às pessoas usando a lei. E tudo isso foi aplicado no Brasil. E mais do que isso, quer dizer, em 2014, que é quando surge essa operação, eu estou dizendo que essa operação Lava Jato foi um grande obstáculo, foi realmente um marco no retrocesso, na implantação de um caminho, de um retrocesso autoritário no país. Estou dizendo isso, né? E quando ela se implantou, em 2014, essa operação, ela foi contrariando um conjunto de normas, normas penais, normas processuais e normas constitucionais. Esse juiz, Sérgio Moro, ele não poderia ter sido o juiz de todas essas causas que envolveu personagens que atuaram aqui no Rio de Janeiro, em Brasília. Ele não podia, dizendo que estava fazendo isso por um princípio que se chama a conexão, conectar tudo isso com um processo havido lá em 2006, onde um doleiro, onde o Alberto Youssef foi processado. Ele trouxe, como Alberto Youssef, segundo eles, lavou dinheiro, lavou capitais de pessoas que trabalhavam, de técnicos, de administradores que trabalhavam na Petrobras e que foram envolvidos nessa operação contra a corrupção, o juiz Moro se autoproclamou o juiz natural disso. Os ministros do Supremo sabiam que isso não é juiz natural, sabiam que o princípio do juiz natural é um princípio fundamental na democracia. Você tem que ser julgado pelo juiz do lugar onde você praticou o fato. Isso é até racional, porque em alguns lugares uma situação pode não ser crime, em outras, pela interpretação, vai ser crime pela interpretação que se der à lei, e até de um país para outro, não se pode julgar um brasileiro com as leis da Colômbia. Enfim, o princípio do juiz natural é um princípio fundamental dentro do direito, desrespeitado. As normas sobre como prender, em que situações prender, de preventiva, de prisão preventiva, de como levar uma pessoa a prestar depoimento,
foram todas desrespeitadas. Os presos, e não presos, mas suspeitos, foram lá já, as investigações sobre eles foi vazada na polícia, entregue para que fosse vazada à grande mídia. Então, a Operação Lava Jato carregou uma série de ilegalidades, implantou uma série de ilegalidades que não eram conhecidas e que se tornaram agora conhecidas, e alguns juízes, inclusive do Supremo, hoje acham que é insustentável manter essa operação. Até o procurador-geral, de uma forma adequada e oportuna para o interesse que ele estava defendendo naquele momento, que era o de conquistar esse lugar, a Procuradoria-Geral, ele diz, olha, é a forma que se diz, teve excessos, né? Teve excessos que não podem ser aceitos. Realmente é um marco com excessos, mas os excessos são ilegalidades que devem ser punidas. Então, essa questão da Lava Jato é uma questão aí importante no retrocesso autoritário. Uma outra questão que eu quero falar aqui é a própria posição dos militares dentro dessa caminhada que nós estávamos fazendo para um sistema democrático e que começou a retroceder. Os militares, e eu tenho muito respeito por militares e pela instituição, nenhum problema com a instituição, mas, historicamente, ela sempre foi uma instituição intervencionista na política, antidemocrática, autoritária, conservadora, passou a acreditar numa doutrina adjacente a teorias anticomunistas, que eu vou falar aqui também sobre isso, e os militares abraçaram. Você não vê mais correntes assim que defendam interesses nacionais que explicitem isso. O Geisel, por exemplo, ele rompeu um acordo militar com os Estados Unidos em 1976. Ele era militar, ele estava numa ditadura. Então, essas correntes se expressavam nas Forças Armadas. Hoje, há uma aliança total e subordinada aos Estados Unidos. O multilateralismo, que estava, inclusive, no plano de defesa, no plano de defesa que se tinha aqui publicado, explicitado, foi abandonado. A integração com as forças militares, com as forças armadas de outros países da América do Sul, foi abandonada. Mas eu quero falar antes, né, sobre lembrar por que eu digo que eles são intervencionistas. A nossa República foi proclamada por militares, que certamente correspondeu, em alguma medida, aos anseios do povo naquele momento. Se bem que os partidos republicanos e os clubes republicanos, que foram anteriores à República, não representavam ainda a maioria, né? Não representavam. Na verdade, saiu um ministro, que não se chamava ministro, chefe de gabinete do imperador Pedro II, o Visconde de Ouro Preto. O imperador apresentou para resolver a situação um outro político que desagradou muito ao Deodoro da Fonseca, que nem queria se envolver naquela história inicialmente, porque ele dizia que devia lealdade e favores ao Dom Pedro II, ao imperador, mas se envolveu porque era um desafeto dele naquele momento, e a República, então, ele deu espaço àquele grupo republicano forte que existia nas Forças Armadas, e a República foi instaurada nessas condições. Posteriormente, uma série de querelas com os militares, e aí a gente vai ter uma série de intervenções, de rebeldias militares, que tem o nome de tenentismo na história do país, né? Tem Revolução de 22 aqui no Forte de Copacabana, né? Tem Revolução de 24 em São Paulo, tem 25 a Coluna Prestes. Em 30, metade da Revolução de 30 era amparada por militares.
E o Getúlio de um lado e o Góes Monteiro do outro. E os militares acompanharam todo o governo de Getúlio. 61, nem vou falar de outras rebeldias havidas anteriormente, mas 61 tem campanha da legalidade contra a intervenção que os militares queriam fazer para que o João Goulart não assumisse. Em 64 tem o golpe de 64, do qual participou vivamente forças civis, mas que depois, né, se tornou um governo, já vi uma palavra em espanhol, sei lá por quê, netamente, mas claramente, tipicamente militar. Os militares, com essa exposição, vocês veem que eles não têm princípios democráticos muito claros, né? Porque os militares devem, num Estado de Direito, num regime democrático, se submeter aos civis, ao presidente da República, especificamente. Mas essas rebeliões todas, essas rebeldias mostram que não existia esse tipo de comportamento. Mas eles não entendem o que seja um Estado democrático de direito. Eles não entendem, eles não têm uma cultura que lhes permita entender esses conceitos, nem estão preocupados em adquiri-la. Eles não entendem o que sejam direitos humanos. Eles não entendem o que é uma regra dos países civilizados hoje, que é a prevalência dos direitos humanos em relação aos direitos construídos numa ordem constitucional de um país. Exemplo, né? Exemplo, questão da autoanistia que os militares aqui se deram para que crimes contra a humanidade não fossem punidos. Eles deram uma interpretação, criaram uma lei da anistia, onde eles ficavam fora disso. Mas essa não é a regra internacional. E, por isso, né, eles têm sido cobrados do ponto de vista... A Corte Interamericana, por exemplo, disse que não vale essa anistia deles, que é para aplicar aqui, sim, os juízos, a justiça que tem que ser aplicada a esses casos. Mas, então, isso eles não entendem. Eles aderiram a uma teoria que se chama a teoria do marxismo cultural, que é uma teoria que o Olavo de Carvalho também defende, não sei a que título, mas defende. Mas os militares brasileiros, depois da ditadura de 64, eles passaram a estudar teorias adjacentes às teorias anticomunistas. E, sobretudo, há um pensador militar, né, que tem uma influência muito grande, teve uma influência nos cursos das escolas militares, nos cursos da Escola Superior de Guerra, o Sérgio Augusto Coutinho, que escreveu livros sobre isso, mostrou, não é, que não somente comunistas tentavam implantar nas sociedades uma políticas corretas do ponto de vista, implantar o que se chama de o politicamente correto, né? E o politicamente correto na área de direito ambiental, na área de posições ambientalistas, na área de educação de gênero, que tudo isso é contra essa ordem tradicional, a família, a moral, os bons costumes. Então, não só socialistas, como democratas radicais, como intelectuais, todos esses devem ser combatidos permanentemente, uma guerra permanente. Devem ser enfocados, focalizados, localizados, expurgados dos seus lugares. Essa é a teoria vigente a qual os nossos generais que estão no poder, tipo Vilas Boas, tipo o general Heleno, tipo todos esses generais que estão hoje aí no poder, adotam essa teoria. Já se vê, né, que nós temos, de um lado, um presidente que já tem as suas teorias. De um lado tem o Olavo de Carvalho, de outro lado tem essa posição hoje dos nossos militares. E os nossos militares, por fim, aderiram, né,
a toda essa posição, essa aliança com os Estados Unidos, que abandona a forma de fazer política que se desenvolvia no Brasil anteriormente. Então, nós temos uma entrega da base de Alcântara aos Estados Unidos, nós temos uma integração das Forças Armadas, as Forças Armadas dos Estados Unidos, do Comando Sul dos Estados Unidos, tem até um general nosso de brigada que foi posto lá como vice-comandante da área de interoperacionalidade. Nós temos os militares hoje defendendo, porque é do interesse dos Estados Unidos, defendendo a desnacionalização, a privatização de empresas públicas. Nós temos exercícios conjuntos, porque tudo isso, os nossos militares fizeram as contas e acharam que, geopoliticamente, eles ganham mais nessa integração com os Estados Unidos, eles ganham, que o mundo está inevitavelmente dividido, que nós vamos ter China e Rússia de um lado, Estados Unidos de outro, que eles têm mais vantagens estando desse lado e, portanto, os interesses corporativos, o futuro da corporação é mais importante do que olhar os interesses da população. Não sei se eles formulam desse modo, não estou dizendo que eles formulam desse modo, mas eles fizeram as contas e fizeram hoje uma integração e uma subordinação com os Estados Unidos que nós não vimos sequer na ditadura militar, onde eu chamei a atenção, inclusive, para esse fato, para essa escolha que o Geisel fez de não se subordinar aos interesses americanos. Por fim, vocês chamaram isso de conferência, mas eu não acho admissível eu tratar isso como uma conferência. Né? Conferência, eu acho que você tem realmente que fazer o que as mesas anteriores fizeram. Você tem que escrever seu texto, expor um pensamento articuladamente. Né? Eu vim fazer uma conversa com vocês. Tá? Então, e não pode ser longa demais, né? Para que vocês possam depois debater, perguntar, enfim, fazerem o que desejarem, ou prosseguir no debate da mesa anterior, que foi supremamente interessante. Mas eu queria terminar essa exposição falando do próprio Bolsonaro, ele próprio, como um problema. Nós não discutimos, nós não nos surpreendemos, não temos o direito de nos surpreender com o comportamento do Bolsonaro a partir do momento que ele começou a governar. Porque já se sabia durante a campanha, já estava bem visível durante a campanha, que ele era violento, grosseiro, autoritário, tosco, misógino, homofóbico, enfim, todos esses atributos que nós estamos acostumados a ouvir o tempo todo. Né? O Bolsonaro entra no governo, a gente pensa que ele está formando, inclusive, um governo muito mais híbrido do que ele estava, juntando o Paulo Guedes, juntando o neoliberalismo regressivo também do Paulo Guedes, que vem nos trazer experiências da época do Pinochet, para nós adotarmos aqui. Né? Ele junta o Paulo Guedes com o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, que não tem inconveniente, com os militares. Mas nós vamos ver depois que todos eles estão muito aderidos a um projeto neoliberal para o Brasil. Pelo que já falamos aqui, vocês percebem, os militares já entraram nesse projeto, o Sérgio Moro também está nesse projeto, né? Está muito vivamente, muito diretamente ligado de forma política. A Operação Lava Jato evoluiu de uma operação para uma tentativa de formar um partido político. Nós já temos informações que mostram que ele queria, não sei se quer ainda, ser presidente da República. O outro lá, o Daltan, ele também queria ser senador e iam fazer, provavelmente, um partido diferente, ou iam se articular dentro de um partido. Né? Então,
isso tudo sob a égide de uma ideologia, de uma filosofia, de projetos neoliberais, de projetos de políticas públicas neoliberais, como é o projeto hoje que existe para a Amazônia, que não está aparecendo ainda bem, mas a gente já encontra na internet a enunciação desse projeto, o projeto Rio Branco, né, que é um projeto uma continuação do que os militares fizeram. Realmente, os militares estão muito preocupados com as fronteiras norte, que ligam lá o país às Guianas, com a invasão dos chineses aí, e querem fazer uma ocupação extensiva na Amazônia. Não importa se destruir aldeias indígenas, se morrerem muitos índios, como morreram durante a ditadura, mais de 8.000 índios morreram com os projetos de desenvolvimento da Amazônia. Mas, bom, formou esse governo que tem a sua articulação, uma boa articulação. Mas o problema fundamental do Bolsonaro, que se expressa nas escolhas dele, é o problema da personalidade mesmo dele. Ele tem uma personalidade que vocês conhecem melhor, essa expressão e esses estudos sobre personalidade autoritária, que foram até publicados, foram divulgados na forma de uma pesquisa, que foi uma pesquisa interdisciplinar que foi feita sobre a personalidade, a gente classifica como proto-fascista, mas o estudo discute a questão de uma síndrome fascista que, às vezes, determinados agentes, que determinadas pessoas portam essa síndrome. E a verdade é que o Bolsonaro tem todas as características dessa síndrome. Quais são as características dessa síndrome? É uma identificação grande com o poder, com os polos de poder, com o que ele identifica como poder. E o Bolsonaro tem essa identificação. Primeiro com o Trump, né, a quem ele já confessou, já fez uma jura e uma confissão de amor, agora, muito recentemente. Mas depois, o grande amor dele, a grande paixão dele, são as Forças Armadas. É o Exército, especificamente, e eu quero falar 2 ou 3 coisas sobre isso. Mas, falando das outras características, é uma obsessão pela sexualidade, que ele demonstra nessa insistência de política de gênero, por um sadismo, por uma agressividade explícita e reprimida, né? Então, ele tem essas características da síndrome fascista. Com relação a essa adesão dele, a esse amor dele, a esse afeto, a essa paixão, essa identificação com a força das armas, que as Forças Armadas, que o Exército implica, significa, com a força das armas e com o terror que se pode executar a partir dessa força das armas, porque o núcleo do Exército, das Forças Armadas, com o qual o Bolsonaro se identifica, é aquele dos porões. É aquele que praticou uma série de malfeitos no país durante a ditadura, durante a repressão, praticou diretamente. Não é? Diretamente, executou com as suas mãos. É com esses que ele se identifica. Esses que entendem que o Ustra é um herói nacional. Só que o Bolsonaro, de fato, o protótipo dele não é o Ustra. É um outro militar, que eu não sei se vocês lembram, ouviram falar, que se chama Paulo Malhães. Na verdade, o Paulo Malhães foi assassinado. Mas o Paulo Malhães, ele, diferentemente do Ustra, que escondia, que era hierarquizado, que era subordinado aos oficiais superiores, que negava os crimes que havia cometido e que eles cometeram, e que negava, como seguindo a indicação, seguindo a norma das próprias Forças Armadas. O Ustra era disciplinado, era um oficial
que se comportava dessa forma. O Paulo Malhães, não. O Paulo Malhães, não seguindo o exemplo, mas a moda de um oficial francês que ficou muito célebre, que se chamava Paul Assorrez, que foi um general que lutou na Guerra da Argélia. E, depois de um tempo, ele resolveu dizer o que tinha acontecido em termos de atrocidades na guerra, né, e que eram negadas completamente pelo exército francês. E ele disse, não, nós temos que nos orgulhar pelo terror que nós imprimimos, pelas técnicas que nós utilizamos, pela tortura, pelos desaparecimentos, que foram uma lição importante para a ditadura brasileira. Então, o Malhães também dizia isso. Sim, nós torturamos e matamos e picamos, sim, porque eram vermes que jamais poderiam se rebelar contra o poder do exército. Eles não tinham esse direito. Então, nós tínhamos o direito, sim, de matá-los. Tínhamos o direito de desaparecer com eles e desaparecer com os seus corpos. E como o Bolsonaro também, ele usava muito a técnica da informação e da contra-informação, e de contar também histórias incomprováveis. Veja-se o caso, o último aí, com o Felipe, não é? Com aquele caso com o presidente da OAB, né? Onde ele conta uma história, depois conta outra. Isso é uma técnica que se usava, os organismos repressivos usavam. Uma técnica de desmoralização do inimigo, do adversário, né? Como o Paulo Malhães, ele gosta de viver num clima de insulto, vive insultando, né? Um clima de querela, um clima de agressão, sobretudo ao seu inimigo. Agora, o mais sério nessa comparação é que, assim como uma parte desses grupos repressivos se aliaram no final da vida a grupos de crime organizado e se aliaram, por exemplo, o Paulo Malhães se aliou a bicheiros, ao Anísio Abrão, por exemplo, ele se tornou matador do Anísio, degolava as pessoas, degolava os desafetos e dizia que tinha muito prazer nisso, né? O Bolsonaro explicitamente já disse que defendia as milícias, né? Que as milícias eram, sim, necessárias, porque o combate ao narcotráfico exigia que o Estado reconhecesse o papel das milícias. Então, nós temos um governo que defende assim o crime organizado, arrefeceu um pouco nesse sentido, porque isso está envolvendo o filho dele e não convém a ele chamar atenção para essa questão. Finalizando mesmo, eu diria que, tendo em vista todo esse panorama, é fácil de entender por que o Bolsonaro, o projeto preferencial dele para o governo hoje, é um projeto de armar a sociedade. Armar a sociedade não significa, certamente, armar toda a sociedade. Armar a população pobre, chamada carente, não é porque ela nem teria condições de comprar essas armas. É armar essa falange que ele quer expandir, esse grupo, que são as milícias. Ele fala ainda de uma maneira muito impressionista por que armar, por que construir esses grupos de defesa. Diz que é para defender a liberdade, diz que é para defender... ele não diz que é para se defender de golpes de Estado, mas é para prevenir, impedir golpes de Estado contra ele. Contra ele. Essa falange vai impedir que isso aconteça contra ele. Para impedir também, não é, que os costumes viciosos, que se desenvolva a filosofia do politicamente correto, e para impedir a corrupção do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ou seja, como eles são corruptos, eu, Executivo, preciso concentrar os poderes para que se organize no país a boa sociedade. É isso que eu queria dizer a vocês.
Alô? Tá. Primeiro, eu queria agradecer a Rosa, embora ela não queira chamar de conferência, pelo acúmulo de informações novas que a gente teve. Eu acho que foi uma conferência. Foi muito importante. Por exemplo, eu desconhecia essa ideia de que os militares teriam essa disseminação do marxismo cultural com pessoas dentro do Exército escrevendo sobre isso, quer dizer, organizado lá dentro, né? Então, a gente, sinceramente, comecei a pensar em cortar meus pulsos quando comecei a escrever. Mas, enfim, então a palavra está aberta para quem quiser fazer questões. Enquanto você se organiza, eu vou fazer uma questão, então, aqui para a Rosa. Eu fiquei um pouco surpresa assim, com essa... Me pareceu que você vê uma associação muito clara de todo o governo Bolsonaro, e militares, e todos os ministros, com a questão do neoliberalismo, né? E eu me pergunto, assim, e claro que tem a venda da Amazônia, tem interesse, tem tudo isso, mas a gente sabe que, principalmente essa parte mais retrógrada do ponto de vista dos costumes, ela inviabiliza certas questões do mercado internacional, né? Quer dizer, os pecuaristas não estão satisfeitos com a questão do comércio da carne, o agronegócio também não. Então, tem toda parece uma atividade econômica que exigiria uma certa postura menos tacanha do Brasil, que me parece que dificulta esse projeto neoliberal. Mas você acha que não? Você acha que está afinado tudo assim? Sim, eu acho que há contradições, há contradições em todos na convivência de diferentes órgãos há sempre contradições e há interesses diferentes, claramente diferenciados. Acho que eu falei do neoliberalismo das Forças Armadas hoje, e não é nem das Forças Armadas, desconhecemos a posição dos militares que estão em organismos, que estão em posições inferiores, né? Eles não falam e não são consultados também. Acredito até que por aí eles não têm uma compreensão muito grande desse tipo de problema, mas começam a ter, né, de uma postura muito favorável a esse governo. Tem 2 projetos que estão circulando agora e que, inclusive, a Folha de São Paulo, essa semana, fez uma matéria sobre eles, que estão no Senado sendo discutido, não sei se exatamente se os 2 estão no Senado. O primeiro, a proposta de 4 bilhões e 700 milhões destinados à alocação desses recursos aos militares. A carreira, um plano de reestruturação de carreira, onde, diferentemente de outros funcionários, né, de funcionários públicos e tudo, que não conseguiram nada, eles vão ter um adicional de disponibilidade, eles vão ganhar mais porque eles estão disponíveis o tempo todo, e eles vão ganhar mais pela habilitação. Eles vão ter, cada vez que fazem um curso, eles passam a ganhar mais. Do ponto de vista da previdência, né, eles também tiveram vantagens enormes. Agora, o militar, quando vai para a reserva, vai ganhar 8 vezes, eu li assim, né, eu não li o projeto, li na matéria, 8 vezes o valor do soldo. 8 vezes o valor do soldo. Então, eles estão muito contentes com os ganhos obtidos nesse sentido no governo Bolsonaro. Tem muitos militares envolvidos, não são somente aqueles generais mais conhecidos, mais reconhecidos, que estão governando hoje com Bolsonaro. Há um conjunto de militares no 3º, no 2º escalão, que estão, pelo menos, aproveitando, nessa época de crise que todos nós estamos vivendo, de descenso econômico, eles estão tendo ganhos supletivos. Tem que apoiar, estão apoiando o Bolsonaro. O Bolsonaro faz visitas contínuas a quartéis,
a corpo de bombeiros, não sei o quê, buscando, fazendo promessas de que vai melhorar para eles. Todos ainda não sentiram a vantagem dessa legislação que está se constituindo em favor deles, vão sentir, né? Então, tem esse apoio. Não sei se no fundo do coração, eles não têm dúvida se não deveriam ter uma postura de mais defesa das riquezas nacionais, não lamentam que o pré-sal esteja sendo vendido, porque não vamos ter mais o chamado passaporte para uma situação de mais prosperidade da população brasileira, de educação pago com os recursos dessa descoberta de petróleo. Não sei se não lamentam isso, mas estão calados, não se pronunciam sobre isso. Os generais, a cúpula aderiu completamente e defende, eles têm defendido desde o governo anterior, desde o governo do Temer, né, que foi um governo que os militares participaram muito ativamente, tutelaram o governo do Temer, protegeram o Temer e se protegeram bastante também. Começaram a ocupar vários cargos que eram ocupados antes por civis. O general Sérgio Etchegoyen, né, comandava esse processo, onde ele era um ministro muito poderoso na chefia do governo, na secretaria que dava apoio ao governo, e como ministro-chefe também da ABIN, né? Então, e defendia publicamente, já nessa época, a venda, a privatização de empresas públicas e a privatização e a venda para estrangeiros. Então, eu creio que há, sim, clareza nesse plano, nesse nível superior, que estamos, sim, aderindo a um projeto neoliberal. E a justificação, acho que no sentido de que nós temos hoje de tomar decisões em função da geopolítica, né, da divisão que o mundo está apresentando, e nós não queremos nos aliar a chineses e a russos. Olha lá. Rosa, você acredita que a falta de julgamento e condenação dos criminosos da ditadura fizeram retornar à ditadura hoje, ao contrário dos países da América do Sul? Olha, eu acho, enquanto membro de comissões da verdade, né? Eu fui da Nacional, fui do Rio de Janeiro, mas aproveito para lembrar que mais de 100 comissões da verdade se constituíram no país, né? Sindicais, universitárias, dos estados, dos municípios. Esse movimento incomodou terrivelmente as Forças Armadas. Incomodou extremamente a um porta-voz das Forças Armadas, ou que se colocava como um porta-voz dela na Câmara dos Deputados, que era o Bolsonaro, que fez 56 discursos ou mais contra a Comissão da Verdade e insultou de todas as formas a Comissão da Verdade. Mas a Comissão da Verdade, as comissões da verdade, aquela história, aquele relatório que a Comissão da Verdade fez, incomodou muito. Mas o que incomoda até hoje, porque eles viram que isso aconteceu na Argentina e no Chile, países muito próximos na execução dessa repressão, através, inclusive, da tal Operação Cóndor, ou Condor, como a gente poderia chamar aqui no Brasil, eles veem que a justiça é possível, que é possível isso. Agora se criou um grupo lá que não vai ter força, mas já vai fazer barulho. O Instituto Herzog criou lá um grupo para continuar insistindo nas recomendações da Comissão da Verdade. Havia um conjunto de recomendações em relação à instituição militar, aos militares. Havia 6 recomendações especificamente. Uma era responsabilizá-los civil, administrativa e penalmente, e fazer com que os dispositivos sobre anistia, que
os dispositivos não se aplicassem a eles. Não era revogar a lei da anistia. A lei da anistia está corretamente aplicada para um conjunto de pessoas, mas para eles, para os que cometeram crimes contra a humanidade, não podiam ser aplicados. E tem outras recomendações, mas a recomendação é inaceitável para eles, porque é inaceitável essa ideia de serem submetidos a um contraditório na justiça, porque a justiça faz isso, a justiça expõe também as pessoas. Não é somente a pena, que poderia até ser convertida depois numa pena de outra natureza, poderia ser cumprida domiciliarmente, poderia se decidir isso assim, né, que as penas aqui no Brasil, depois de tanto tempo, seriam, sim, houve julgamento, houve a condenação, mas vai se cumprir domiciliarmente. Eu não estaria contra. A minha opinião não tem a menor importância, mas como eu sou avessa, eu acho que o sistema penitenciário não melhora ninguém, mas, ao mesmo tempo, acho que a não discussão com o tipo de justiça que nós temos, ou seja, a consagração da impunidade, é um elemento, sim, para que as pessoas continuem a praticar esse tipo de crime. Para que um Witzel, por exemplo, continue a ser o mandante desses crimes. Se ele soubesse, e ele é juiz, né, se ele tivesse certeza que não ficaria impune, ele certamente seria mais cuidadoso na sua participação e na sua emulação, não só na emulação, ele é mandante, né, desse tipo de criminalidade que está acontecendo. Mais alguém? Para tornar menos pesada, eu queria pedir desculpas a vocês por falhas que não foram do microfone, mas que foram, né? Eu não quero me vitimizar, porque tem muitas vantagens em ser mais velha, mas eu tenho 70 e tantos anos, não ouço bem. Então, um dos problemas que as pessoas que não ouvem bem têm é que elas falam, não só elas não ouvem, mas elas não se ouvem também, elas não sabem quando elas baixam a voz, para tomar as medidas pertinentes quando elas baixam a voz, por exemplo, aproximar, não é, o microfone. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Rosa, por favor, se ainda é possível, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a relação, no momento, entre o Exército e o Supremo. Existe um general que está lá mesmo? Não, existe, como assessor, existe, eu não tenho conhecimento, né, do tipo de mediação que ele faz. Eu vejo, por exemplo, o ministro-presidente, o Toffoli, muito cuidadoso, né? Muito cuidadoso com as medidas que vai tomar. Parece que ele dá a entender, ele parece muito assustado, muito ameaçado por alguma coisa que já foi revelado mesmo como ameaça de uma intervenção. Acho até que ele se sente responsável por não permitir o pior, que seria fechar, né, o Supremo. Seria muito grave se isso acontecesse. Seria um indicador muito forte de que a ditadura tinha começado. Quando a gente tira o judiciário, né, de um sistema de poder, de uma democracia que se quer representativa, é muito grave. Então, eu acho que existe, sim, que alguns se sentem... Não entendo bem o comportamento do Fachin, porque ele, como advogado, era muito mais liberal, era defensor de causas populares até, trabalhou em favor do MST. Eu acho que ele se tornou um juiz meio avesso a práticas, faz sempre uma interpretação pouco, a meu juízo, né,
eu não acho que a interpretação dele não é sempre a interpretação mais favorável a uma visão democrática dos institutos que nós temos. Então, eu vejo juízes lá que estão acompanhando, que atuam com muito receio, né? Prefiro não identificar caso a caso, mas acho que o Supremo se sente muito constrangido, já foi constrangido pelo próprio Eduardo Bolsonaro, não é? E foi constrangido pelo general Vilas Boas, que claramente disse que ele desejava que tudo se resolvesse de uma forma mais racional, alguma coisa assim que ele falou, mais racional, porque, senão, ele seria compelido a tomar as medidas adequadas. Não sei se respondi sua pergunta. Aqui, ó. Espera só um pouquinho, espera aí um minutinho. Boa tarde. Em função da questão da punição, você ainda acredita que seja possível, para que haja esse contraditório, seja exposto o que os militares fizeram durante a ditadura, as torturas e tudo mais, sabendo do trabalho magnífico dos psicanalistas na Comissão da Verdade, não é? Pois é. Acredito que isso seja alguma coisa que possa acontecer proximamente, de forma alguma. Acho que nós estamos numa crise tão grande, não é, que esse problema não estaria em pauta agora, de forma alguma, porque eu acho que vamos precisar para sair. Quer dizer, a situação é muito complicada hoje a respeito do que pode acontecer, né? Mas uma das possibilidades, muito complicada, e aí a gente não dá para prever exatamente, mas uma das possibilidades é o impeachment do Bolsonaro, né? Eu acredito que, sendo assim, nós precisaríamos ter uma interlocução grande com os militares. E talvez essa questão até seja negociada, né? Olha, então não vamos ter perseguição a militares, não sei o quê, nós não vamos implantar uma outra ditadura. Enfim, é uma possibilidade no desdobramento dessa situação. Eu creio que essa questão não está em pauta, apesar do grupo lá que o Herzog criou para chamar a atenção de uma questão não resolvida, de uma ferida aberta, que não cicatriza, apesar dessa questão, mas eu acho que isso não vai ser discutido agora. E não virá imediatamente um governo Lula, uma eleição, mas se o Lula for eleito também, provavelmente ele não resolverá essa questão, ele adiará essa questão, a não ser que haja forças dentro da sociedade que exijam isso, mas por conta dele, não, porque ele já disse, né, usando uma metáfora que ele usou na época, que você não deve coçar feridas, porque você termina reabrindo as cicatrizes. O que eu acho é o seguinte: nós estamos com um país tão escandido, tão dividido, não é? Que há questões prioritárias, há pactos que têm que ser feitos, e um dos primeiros pactos tem que acabar essa política genocida. Pelo amor de Deus, nós estamos sofrendo todos, né, com essa recessão política, censura, perseguição, medo de que os nossos telefonemas estejam acompanhados, vigiados, medo de espionagem, medo de levar um tiro, todos nós temos, não? Mas o problema dessas comunidades sitiadas, assaltadas pelo poder, onde tem essa criminalidade constante, diária, ele falou aqui de 23 minutos a cada 23 minutos, é um problema de um desafio à vida de cada um, que é de todo dia, né? A pessoa não sabe se chega em casa, a pessoa não sabe se os seus filhos que estão numa área dessa voltam para casa vivos. É um problema da vida biológica, física, que
assassinados não voltam, não se reconstituem, inclusive mentalmente, né? Não tem essa possibilidade. Então, eu acho que temos que fazer alguns pactos antes que essa questão fique na ordem do dia. Ainda ontem, né, o processo do Rio Centro foi paralisado. Isso não acredito que Casa da Morte, que quer dizer, que agora se tome alguma providência, que esses projetos avancem, inclusive de se tornarem museus, né, de se tornarem centros, a criminalizar as pessoas envolvidas nisso. Não, o Ministério Público já tem, né, o rol de todas as pessoas, de todos os crimes que se sabe dessa criminalidade urbana, né? Porque o rol das pessoas que foram mortas, que se chama as mortes no campo, a morte das populações indígenas, isso não está bem levantado. Isso não está bem levantado. Aí, quando se fala que 400 e tantas pessoas morreram no Brasil, não é verdade. Militantes urbanos morreram no Brasil. E se tem prova disso, existe a prova, né? Mas não é realmente a população que morreu no Brasil. Não dá ideia, esses números não dão ideia do tamanho da população que morreu no Brasil. Gente, bom, eu acho que por causa da hora, nós estamos... Uma última pergunta, se alguém quiser, para não cortar assim a palavra. Então, eu vou agradecer muitíssimo a Rosa, foi uma contribuição, acho que inestimável para a nossa discussão, e espero que ela volte outras vezes para falar com a gente na nossa instituição, e obrigada a vocês também.